Oi, turma, agora nós vamos dar sequência na apostila de Filosofia, unidade 2, Viver e Preservar. A natureza e a vida são temas que despertam muita admiração e curiosidade em pessoas de diferentes épocas e lugares. Agora é sua vez de investigar esses assuntos e pensar sobre ele. Abram na atividade da página 4, onde diz Diga aí. Nós faremos uma atividade um pouco diferente, tá? Em sala, nós estaremos conversando e fazendo com os colegas, junto com os colegas. Mas a professora pensou em algo um pouquinho diferente que você possa estar fazendo em casa com alguém da sua família. Então, número 1. Em que vocês pensam quando ouvem a palavra natureza? Registre a seguir algumas respostas apresentadas pela turma. Então, ali tem 5 papeizinhos de recadinhos, onde vocês vão escrever uma ou mais palavras ou frases sobre o que você pensa quando lembra da palavra natureza. O que você pensa ou lembra? Anotem 5 coisas. Depois disso, você vai fazer um bate-papo com alguém da sua família, onde vocês costumam observá-la. O que chama mais a sua atenção? Observando a natureza. Em que lugares a natureza está presente? Em que momento do seu dia vocês estão em contato com a natureza? E como você se sente quando tem algum contato com essa natureza? Faça um bate-papo com a sua família, pai, mãe, irmão, com quem possa estar te ajudando. Na página 5, tem ali 6 imagens da natureza e elementos da natureza. Então, elementos da natureza é tudo aquilo que é feito pela natureza e não com a interferência do ser humano. Então, observem ali, tem 4 tipos de elementos naturais, uns diferentes dos outros. A natureza é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzido pelos seres humanos. Ela é muito rica, variada e se apresenta de diversas formas em diferentes partes do mundo. Por isso, em todos os lugares e épocas, inúmeras pessoas se dedicaram e ainda se dedicam a observar e investigar a natureza. Na página 6 e 7, a gente vai estudar sobre 4 filósofos que observaram a natureza e tiveram algumas conclusões. Então, ali diz: os primeiros filósofos que se tem notícia viveram na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava a admiração e a curiosidade desses pensadores. Eles costumavam observá-las, investigá-la e pensar sobre ela. Então vamos para o primeiro filósofo. Observando a natureza, Tales fez uma descoberta importante. Onde existe água, há vida, e onde não existe água, não há vida. Anaximandro percebeu algo surpreendente sobre o planeta. E ele diz: a Terra está suspensa no espaço e mesmo assim não cai. Sentindo a presença do ar, Anaximenes concluiu: não posso ver o ar, mas ele está em tudo e está sempre em movimento. Prestando atenção na natureza e em si mesmo, Heráclito afirmou: tudo muda. Pensando nesses filósofos e nas conclusões que eles tiveram sobre a natureza, vocês vão fazer algumas atividades referentes a isso. Assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante sobre a natureza. Pensando nisso, na letra A você vai relembrar o que foi e vai desenhar ali no balão. Letra B. Com a orientação do seu professor, acrescente no quadrinho uma colagem ou ilustração representando você e uma narração da cena. Não se esqueça de colocar seu nome nela. Então, nessa atividade, você vai se desenhar ou colar uma foto, você vai ser o filósofo, você vai pensar na natureza, em algo que você tenha aprendido, pode ser sobre o mundo, e vai colocar a sua conclusão. Colocando ali a sua fala no balãozinho, o seu nome, o seu desenho,
concluindo algo que você descobriu, que você saiba sobre o mundo ou sobre a natureza. Vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade. Quem for fazer o desenho tem que fazer pintado, que eu sei que alguns não gostam de pintar, tem que pintar sim, tá, pessoal? Pausem o vídeo, façam essa atividade e a gente já volta. Agora que vocês realizaram essa atividade, eu quero que vocês tirem uma foto e me mandem lá no grupo ou no privado para a professora ver o que vocês, filósofos, criaram. Na página 8, lápis na mão, diz assim: você sabia que além de filósofos, há muitos artistas que observam e admiram a natureza? Em suas obras, eles procuram representar a beleza e a diversidade que percebem nela. Você e os colegas também podem viver essa experiência. Nessa atividade, pessoal, vocês também fariam com um colega. Como isso é impossível para o momento, vocês vão fazer com alguém da sua família. Então, o que vocês vão fazer? Pegar uma folha sulfite, um para você e um para a sua dupla, e aí vocês vão desenhar separadamente vários elementos da natureza. Árvore, cachoeira, enfim, vários elementos da natureza. Depois que os dois terminarem, vocês vão comparar um desenho com o outro, lembrando que vocês têm que fazer tudo que vier na sua cabeça que você acha que é natural, da natureza. Depois disso, comparem o que você fez, o que o seu pai, sua mãe, enfim, fez. Vejam se vocês fizeram coisas diferentes, coisas iguais, e aí vocês vão fazer a número 2, preencher a tabela de elementos da natureza. Então, na número 2 diz assim: observe os desenhos dos colegas, no caso vai ser da sua família, e anote no espaço a seguir quais elementos vocês representaram. Então, claro, você não vai colocar assim, nós dois fizemos 2 cachoeiras. Não, você vai colocar ali, cachoeira, sol, animais, árvore, plantas, uma lista do que vocês fizeram. Número 3. Compare o que você registrou com os elementos da natureza que são citados no texto da próxima página. Se você identificar o nome de algum elemento que não está em suas anotações, circule essa palavra no texto. Então, na página 9, vocês vão pegar uma caneta marca-texto e vão marcar tudo que está ali naquele quadradinho onde diz natureza. Então, natureza. Tudo que existe no planeta Terra que não tenha sido feito pelo ser humano. Os seres vivos do planeta, as plantas, os animais, os micróbios e os lugares onde eles vivem, no ar, na terra e na água, são elementos da natureza. E aí na natureza existem os elementos naturais e os elementos artificiais. Então, elementos naturais é tudo aquilo feito pela natureza. E elementos artificiais são elementos feitos com a interferência do ser humano. Então, ali diz: o mundo em que vivemos é formado por diversos elementos como água, terra, ar, seres vivos, objetos úteis ou decorativos, obra de arte, máquinas com as mais diversas funções e muitos outros. Esses elementos fazem parte do cotidiano das pessoas. Alguns são considerados naturais e outros artificiais. Novamente, eu quero que vocês peguem a caneta marca-texto, marquem ali no quadradinho amarelo os elementos naturais, no quadradinho verde os artificiais e façam a leitura. Na página 10, conectando. Nas obras reproduzidas a seguir, você vai encontrar exemplos de elementos naturais e artificiais usados para formar a imagem de pessoas. Observem essas 2 imagens que tem ali na apostila. Uma delas representa a imagem, a face de uma pessoa, só que tudo com elementos naturais. E a outra também representa uma pessoa, só que feita de lixo. Toda essa obra foi feita de lixo. Muito legal, né, pessoal? Na página 11, número 1, depois de observarem as 2 imagens, anote exemplos de elementos naturais e artificiais que você percebeu.
Então, ali na letra A, naturais. Tudo que você observou nas duas obras de elementos naturais, você vai fazer uma listagem. E na letra B, elementos artificiais. Número 2. Dos elementos registrados na atividade anterior, anote os que fazem parte do seu dia a dia. Então, você vai colocar ali, fazer uma listinha dos elementos que fazem parte do seu dia a dia de acordo com o que você colocou na letra A e na letra B da número 1. Na número 3, que é a última atividade do dia, diz assim: com a orientação do professor, observe alguns elementos naturais e artificiais que fazem parte do seu cotidiano escolar. Como nós não estamos na escola, você vai ter que pensar, imaginar a nossa sala de aula e a nossa escola. E vai fazer uma lista ali de elementos naturais e elementos artificiais. O que tem lá na nossa escola de elementos naturais? Tem o parque. Nesse parque tem o quê? O parque não é natural, mas nesse parque tem o quê? Árvores, flores, vegetação. Ah, tem a horta. Nessa horta tem o quê? E aí, elementos artificiais. Ah, na nossa sala tem a lousa, tem as carteiras. Então, você vai fazer uma listinha do que você lembrar que tem na nossa escola. Elementos naturais e artificiais. Certo? Por hoje é só e até quinta-feira, pessoal. Beijos!